não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então inscreva-se no canal, ajude a gente a continuar aqui no YouTube, seja membro, participe pelo apoio ou pelo apoio coletivo ou nossa vaquinha. A gente quer continuar aqui e também nas outras mídias sociais, no YouTube, no Telegram e no Instagram, sempre trazendo informação e o conhecimento do professor Olavo de Carvalho para todos os brasileiros. Muito obrigado aí a todos vocês. Fiquem com a gente, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto por um Brasil melhor. Valeu! À medida que nós vamos lendo esse texto do Descartes, vocês vão apreendendo aos poucos como é a técnica da leitura aprofundada de textos filosóficos. Então, nessa técnica, o foco da sua atenção, ele desliza, por assim dizer, entre vários planos de realidade. Quer dizer, em primeiro lugar, naturalmente, você vai ter que entender cada frase separadamente, no seu sentido mais imediato e material. Mas é claro que isso não basta se você não entender qual é o lugar desta frase dentro da sequência em que ela está colocada. Então você tem, vamos dizer, uma espécie de relação, uma dialética, uma tensão entre a parte e o todo já no próprio texto. É isso. Em seguida, em busca do significado disso, você se volta para você mesmo e pergunta o que isso significa para mim agora. Quer dizer, qual é a ressonância que isso tem dentro de mim neste momento. Ao fazer isto, você nota que existe uma separação, vamos dizer, quase que um abismo entre você e o autor do texto, na medida em que você está situado em outra época, outra cultura, outra língua, etc, etc. Então existe aí também uma segunda tensão, quer dizer, entre o ambiente cultural seu e o ambiente cultural do autor. Não é isso? Então, após ter percorrido todo esse circuito, você volta vai ler a frase seguinte e vai repetir o mesmo processo novamente. Isso quer dizer que, para cada linha que você ler, existe um jogo entre a intenção do autor e a intenção com que você o está lendo, quer dizer, a repercussão que a coisa tem dentro de você, o que aquilo significa na sua experiência, tá certo? E, ao mesmo tempo, essa experiência tem que ser compreendida em termos do que você sabe do seu ambiente, do ambiente cultural e psicológico que formou a sua mente, tá certo? E é a partir dos elementos que este contexto cultural lhe dá que você vai poder compreender o contexto cultural do autor e assim por diante. De modo que essas várias operações não é possível você realizá-las em série. Quer dizer, primeiro eu vou fazer uma leitura estritamente literal e depois eu vou analisar o ambiente cultural. Quer dizer, eu primeiro fazer uma leitura interna para depois fazer uma leitura externa. Tem gente que sugere isto. Eu acho isso absolutamente utópico. Não tem como você fazer isso em série. Você vai ter que fazer tudo isso ao mesmo tempo. E é por isso mesmo que a leitura destes textos ela tem que ser mais lenta, de alguma maneira, do que a leitura, digamos, de um texto de ficção ou de história. Eu costumo comparar os livros de filosofia como se fossem partituras musicais, quer dizer, que elas em si mesmas nada significam, quer dizer, é necessário você executá-las, quer dizer, para que aquilo adquira a sua plena realidade, é preciso que você faça algo com aquilo. E o que você vai fazer? Você vai refazer as mesmas experiências interiores, tá certo? E vai chegar às suas próprias observações e conclusões, as quais podem coincidir com as do autor em mais ou em menos. Mas, se você não consegue refazer a experiência, bom, então tudo aquilo não significa nada para você. Mas esse refazer implica também você estar consciente de que o significado que as palavras dele adquirem para você não são necessariamente as mesmas que ele tentou expressar. Então há sempre uma comunicação entre dois espíritos humanos. É como se fosse uma sessão espírita, onde você está fazendo o sujeito reviver e falar com você alguma coisa. Você vai ter que entendê-lo como ser humano. Isso significa que não há nenhuma possibilidade
de você entender um texto de filosofia se você levar em conta somente as teses abstratas que ele está apresentando e não o significado concreto que essas mesmas teses têm para o indivíduo real que as enunciou. Então, uma certa identificação psicológica com o autor é absolutamente necessária. Isso aí pode apresentar dificuldades enormes e tanto mais complicadas quanto mais remoto no tempo seja o texto, tá certo? Principalmente se escrito em línguas mortas, como o grego clássico, o latim. Então, aí você vai precisar de muletas filológicas o tempo todo, praticamente palavra por palavra, tá certo? Mas é justamente aí que você vai recuperar a possibilidade de certas experiências interiores, das quais se originaram as ideias ou doutrinas, entre aspas, do autor. É importante você entender que a filosofia não se constitui das doutrinas prontas, mas, sobretudo, das experiências cognitivas que as originaram, sem as quais elas não têm sentido nenhum. Quer dizer, um mesmo enunciado filosófico pode corresponder a diferentes experiências interiores. Tá certo? E se você não acerta a captar qual foi precisamente aquela que se deu no caso deste autor, desse texto em particular, então realmente você não entendeu o texto. Você está criando uma outra filosofia por sua própria conta. Então, quando tentamos fazer isso, nós vemos que tudo o que se fez no século XX em matéria de análise da linguagem, sobretudo a partir da chamada escola analítica, né, Bertrand Russell, Wittgenstein e outros, é uma coisa perfeitamente inútil. Quer dizer que a ideia do Wittgenstein de que você poderia compreender, poderia dissolver os problemas filosóficos mediante a pura análise da linguagem, ou seja, você pega uma tese filosófica e procura qual o jogo de linguagem, entre aspas, que está por trás dela e a que isso corresponde na linguagem vulgar. Isso, segundo Wittgenstein, dissolveria os problemas filosóficos. Você vê que isso é uma coisa totalmente utópica. Em primeiro lugar, porque o sentido de uma filosofia não se esgota nas palavras que o indivíduo está usando. Por trás dessas palavras existem experiências que têm que ser revividas e que, por sua vez, às vezes não são tão facilmente dizíveis, né, num primeiro momento. Vocês viram que, analisando ali as primeiras meditações de Descartes e comparando com os 3 sonhos que ele teve, nós vemos que por trás da narrativa aparentemente tranquila e da exposição tão límpida que ele está fazendo das suas experiências cognitivas, existe um aspecto quase que de terror metafísico, né? Quer dizer, no confronto dele com o gênio mau. Esse confronto não é de maneira alguma uma figura de linguagem que ele está usando, não é e muito menos um recurso lógico de exposição. Ali fica claro que ele, pelos sonhos, fica claro que ele realmente teve o confronto com o gênio mau. Tá certo? E que a pergunta que ele faz, será que eu estou enganado a respeito de tudo? Isso não é somente uma pergunta de ordem cognitiva, mas é uma pergunta sobre o destino da sua própria alma. Vocês devem lembrar, esses dias, inclusive, eu estive tentando corrigir a minha apostila Consciência e Estranhamento, para inseri-la no livro sobre Descartes. Né? E estive, então, revivendo aquela coisa toda e reexaminando para ver se eu tinha razão naquelas observações. E hoje eu acho que aquilo está até, me parece mais certo do que na época em que eu escrevi. Porque Aristóteles dizia que todo conhecimento começa com estranhamento, quer dizer, uma emoção que ele chamava em grego thambos, né? Thambos não é só estranhamento, é espanto, na verdade, né? Então, o espanto ante alguma coisa que você não compreende de maneira alguma, mas que não é somente um estranhamento cognitivo ou intelectual, é um estranhamento existencial que implica, então, vamos dizer, a ideia de um medo, de um pavor ante o desconhecido. Agora, quando Aristóteles
diz isso, o conhecimento começa com o estranhamento, começa com o espanto, você vê que em nenhum momento Aristóteles estranha que isto aconteça. Quer dizer, o espanto provoca a busca do conhecimento. Mas em nenhum momento ele pergunta por que é assim. Quer dizer, a existência do espanto e da busca do conhecimento que o espanto desperta, para ele é um processo natural que por si mesmo não requeria nenhuma explicação. Tá certo? E ele também não estranha que o ser humano conheça. Você vê aqui, a busca do conhecimento e a busca dos critérios do conhecimento supõe que o conhecimento exista. Não é isso? Então, se você sabe que você é capaz de fazer alguma coisa, você pode até investigar como que você é capaz de fazê-lo ou por que você é capaz de fazê-lo. Por exemplo, nós podemos estudar a fisiologia da respiração, mas para isso nós precisamos continuar respirando. E se nós não respirássemos, não investigaríamos fisiologia da respiração nenhuma. Então, é esse o estudo com que o espírito com que Aristóteles se lança nesse estudo. Existe uma natureza, existe um mundo objetivo, o ser humano tem uma determinada constituição, uma determinada natureza, e o que eu tenho que fazer é simplesmente tentar entender e descrever essa natureza tal como ela aparece. Então, não há em Aristóteles nenhuma tentativa de se colocar fora da natureza humana, fora da estrutura da realidade e tentar fundamentá-la ou justificá-la. Tá certo? A justificação de tudo é buscada na própria natureza das coisas. Portanto, Aristóteles pode dizer que o conhecimento começa com o estranhamento, mas ele não estranha que ele mesmo possa conhecer. Ele não acha estranho que ele possa conhecer. Porque se você se coloca numa posição de estranhamento perante o conhecimento, essa é a pergunta. Onde está você no instante que você faz isso? Quer dizer, você está, por um lado, você é o sujeito do conhecimento. Mas lhe parece estranho que você seja o sujeito do conhecimento, então você se coloca fora daquilo para observar, né, a sua consciência, por assim dizer, desde fora. Eu digo, mas você não pode observar a consciência desde fora da consciência. É como você arrancar seus próprios olhos para poder olhá-los. Então, quer dizer, a consciência tem essa característica, você não pode sair dela, você só pode intensificá-la. Então, pergunto eu, a que corresponde na realidade esse estranhamento cartesiano perante o conhecimento? Ele não corresponde a nenhuma experiência humana que você possa realizar na prática. Eu posso estranhar tudo, mas eu não posso estranhar que eu esteja estranhando. Eu posso estranhar, vamos dizer, qualquer objeto de conhecimento, mas eu não posso me desidentificar de mim mesmo enquanto sujeito do conhecimento, o que é precisamente o que Descartes está querendo fazer. Então a pergunta é, por que ele quis fazer isto? Quer dizer, como é possível você estender e radicalizar a sua dúvida a este ponto, de você imaginar que tudo é um engano universal, não é isso? E que você está condenado ao erro pelos séculos dos séculos. Essa é uma hipótese tão extrema, tão radical e tão inumana, que eu digo que nenhuma dúvida propriamente filosófica ou teórica poderia levar um indivíduo a desejar fazer esta experiência. Quer dizer, somente uma espécie de terror metafísico poderia induzir Descartes a esta hipótese do gênio mau. Será que estamos enganados a respeito de tudo? Esta hipótese jamais ocorreu a Aristóteles. Aristóteles admite o seguinte: algum conhecimento nós sempre tivemos. Então, por exemplo, você nasce com o conhecimento dos primeiros princípios da lógica, sem os quais você não poderia pensar. Por exemplo, o conhecimento do princípio de identidade é uma coisa que não precisa ser ensinado, você já nasceu com isso. Então você já nasce com algum conhecimento e ao longo da vida você acrescenta outros conhecimentos e vai reorganizando tudo à medida que vai crescendo. Então Aristóteles não tenta em nenhum momento se colocar fora do processo cognitivo para poder julgá-lo e examiná-lo. Então, essa desidentificação, essa ruptura
profunda da alma consigo mesma não corresponde a nenhuma investigação propriamente filosófica, mas corresponde, vamos dizer, ao que se chama, ao que nós podemos chamar o temor da segunda morte, o temor da morte da alma, que é a total desidentificação entre a alma e ela própria. Quer dizer, uma situação propriamente infernal. Não é isso? Então, eu quanto mais examino, né, esse texto das Meditações, mais eu vejo que a verdadeira motivação de Descartes foi a de exorcizar o temor do engano universal. E para exorcizar esse temor, que implica, então, vamos dizer, a perda da alma por si mesma, ele realiza o experimento da perda da alma por si mesma em escala pequena, como se fosse, vamos dizer, ingerir homeopaticamente uma substância em dose infinitesimal para se vacinar contra o envenenamento por essa mesma substância. Então, o que tem por trás disso é um experimento psicológico e espiritual, vamos dizer, de um radicalismo extremo. Então, é isto o que explica a atração que este livro exerceu ao longo dos últimos 4 séculos. Né? É isto e não propriamente a validade do método que ele colocou. Não é isso? Quando Edmundo Husserl diz que o método da dúvida radical, da dúvida metódica, é o começo obrigatório de toda a filosofia, eu acho que ele está radicalmente enganado. E, ao contrário, eu acho que esse método não é realizável na prática. Quer dizer, o sujeito cognoscente pode colocar tudo em dúvida, exceto a sua própria condição de sujeito cognoscente. De certo modo, o cogito ergo sum já está pressuposto na própria pergunta inicial. Mas se você sabe que você nada pode conhecer se você mesmo não for o sujeito cognoscente, se você sabe que você não pode se desidentificar da sua condição de sujeito cognoscente, então, para que a dúvida radical? Para que a ideia de duvidar de tudo? Tá certo? Não pode ser, de maneira alguma, para uma simples fundamentação lógica do conhecimento. Deve ser para alguma motivação muito mais profunda e muito mais radical. Não é isso? Então, esse temor do demônio, temor do inferno, temor da segunda morte, bom, é uma coisa que está presente de algum modo em todos os seres humanos, de maneira mais ou menos consciente. Tá certo? Só que é somente em Descartes que ela se torna o centro motivador de uma investigação filosófica. E, no entanto, ele não narra isso de uma maneira clara. Ele narra como se fosse uma mera experiência cognitiva, realizada na paz, no sossego e na segurança da sua mente, do seu quarto, onde, como no sonho, no segundo sonho, ele se isola dentro do quarto e ele ainda ouve o ruído da tempestade lá fora e sabe que a tempestade não pode atingi-lo mais. Não é isso? Do mesmo modo que, para estudar e para realizar suas meditações, ele se fechava no seu quarto, né, garantindo que nada do mundo exterior viesse perturbá-lo. Então, esta própria reação de se defender contra a tempestade, de se defender contra aquela ventania, fechando-se dentro do seu quarto, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que isolar-se dentro da sua mente, tá certo? Para se defender contra um risco espiritual que o envolve. Então, isso quer dizer que, claramente, a narrativa que Descartes nos oferece não corresponde à experiência real que ele teve, mas a uma espécie de simplificação dela, a uma espécie de transposição de uma experiência espiritual e existencial muito grave para um plano da mera especulação lógica, tranquila e sem maiores problemas. Né? Estão entendendo o que